a gente começou a falar de vários problemas para tentar resolver esses vários problemas com os containers que já vem na STL, né? E uma coisa que é um pouco difícil do aluno às vezes abstrair, né? Porque a abstração é a grande palavra da matéria. São conceitos como são conceitos assim como deixar a linguagem por 1 ou 2 minutos, pensar na solução. Eu sei que vocês são muito ligados a pensar na solução focada em uma linguagem específica e depois codificar essa solução. Então, na última aula, a gente estava falando de um arquivo, né? Onde esse arquivo, aqui é o arquivo, o conteúdo, esse aqui é o conteúdo do arquivo. Isso aqui é só um cabeçalho que eu coloquei aqui em cima. Eu vou falar que o aluno Flávio, da matrícula 2018 alguma coisa, se matriculou na disciplina 01, e depois eu posso falar aqui Flávio novamente, da matrícula 2018 alguma coisa, se matriculou na disciplina 02, e depois eu posso falar aqui a Alana, da matrícula 2016 alguma coisa, se matriculou na 01, e por aí vai. Então eu tinha uma linha dessa para cada arquivo. Eu tinha essas várias linhas dentro do meu arquivo, né? E a gente revisou assim, se eu quiser pegar os nomes únicos que aparecem nesse arquivo. A gente falou, então se você quiser pegar os nomes que aparecem nesse arquivo, você tem que usar algum tipo, que vai ser o TAD7, né? Que vai estar no container 7, Você tem que usar esse tipo, já que ele guarda elementos dos outros. A gente vai guardar o arquivo na memória em ordem para alterar ele depois. Então tem que usar uma lista. A gente quer contar em quantas matérias um aluno está matriculado, né? Então a gente usou o mapa ali. Na verdade, não a gente usou o mapa para contar quantas vezes uma palavra aparece no arquivo. Então a pergunta que eu tenho para vocês agora, focando nesse arquivo, dessa mesma forma que está aqui, só para a gente pensar o que, que seria uma ideia de solução. Depois a gente vê o código C++, para acabar essa parte de container também, a gente vai passar para o próximo assunto. É assim, a gente vai ler esse arquivo, linha a linha. Para cada linha, a gente vai alocar um novo aluno. A gente já fez isso, passando o nome, a matrícula e a disciplina, assim, o nome e a matrícula do aluno. Você recebe isso, né? Unidade de alunos tem nome e matrícula. A gente já sabe passar por isso, ler isso aqui bem a linha, alocar ele. A gente já pegou o nome único dos alunos antes, num set. Agora eu quero contar em quantas matérias um aluno está matriculado. Então, o aluno Flávio aqui, ele está matriculado em 2 matérias. Ana vai estar matriculado em uma matéria. E Pedro, aqui, Ana, Pedro, alguma coisa. Vou botar aqui que está na 07, na 08 e na 09. E Pedro aqui está matriculado em 3 matérias, assumindo que essas linhas aqui, essa informação se repete, né? Então, pensando assim, em alto nível, pseudocódigo mesmo, assim, não pseudocódigo, vocês viram já pseudocódigo, mas no algoritmo, na ideia da solução. Como é que eu conto em quantas matérias cada aluno está matriculado? Talvez a pergunta que vocês podem começar a responder mais simples agora é tipo, como isso aqui é diferente de contar o número de palavras no arquivo? E a gente já fez um problema de contagem. Naquele problema de contagem, a gente fez um mapa, onde este mapa guardava uma string e um int,
seja, chaveava de string para int, e a gente ficava atualizando o contador na memória dessa forma. Como é que eu resolvo esse problema? Se você pensar assim, o que é que difere um pouco esse do outro? Oi? Alguém? Qual é a diferença aqui? Lá eu contava palavras, que é um tipo único. Aqui eu tenho que contar o quê? Oi? Não, quantas matérias Flávio está matriculado? Então Flávio vai fazer 2 matérias. Eu tenho que ter um contador para cada aluno. Certo. Mas qual é, vamos pensar assim, um problema que eu não coloquei aqui, mas eu posso colocar aqui só para deixar a coisa mais difícil. Eu vou ter aqui Pedro. E eu vou fazer aqui. Não, vou deixar para o que tá, depois eu. Eu tenho que ter um contador para cada aluno, certo? Só que os alunos, eles têm nomes únicos? Não. Mas cada aluno desse tem uma matrícula única, né? Então eu posso fazer um mapa de inteiros para inteiros. Vou fazer um mapa de int para int. Vou percorrendo esse arquivo. E qual é o código que você vai fazer, né? Tipo, você vai pegar a matrícula com aquele esqueleto de código que tem ali na matéria e vai pegar a disciplina e vai contar para cada aluno matrícula e disciplina. Então, o seu funcionador código seria assim: se aluno está no mapa, e isso aqui é traduzido em C++ para uma linha que está assim, map.count. Então, se eu nunca vi esse aluno antes, eu vou percorrer daqui para frente, eu não sei quais são os alunos que são, então aqui eu não sei que vai aparecer Ana e Pedro lá na frente. Se o aluno não está no mapa, então você já vê o seu mapa em matrícula e guarda isso aqui igual a 0. Que o aluno tem 0 matérias. E depois, você vai guardar assim, talvez mais simples, entendeu? Você guarda aqui igual a 1, porque eu achei a primeira matéria do aluno. E caso o aluno não está, né? Se o aluno não está no mapa, e caso o aluno esteja no mapa, você vai botar aqui esse mapa mais, ou mais igual a 1, ou qualquer coisa. Então, se eu já guardei um registro, se eu já guardei um lugar na memória para esse número, que é a mesma ideia aqui dos nomes, né? Então, se eu já contei a palavra tudo e a palavra oi aqui embaixo, eu só tenho que atualizar o valor. Se eu não contei essa palavra antes, eu vou ter que atualizar o meu mapa. Então, se você pensar na solução em alto nível antes, assim, eu tenho que guardar alguma forma de chavear matrícula para inteiro. Eu tenho que guardar uma forma de chavear termo para inteiro, ou inteiro para inteiro. Você pensa, isso é um mapa. Quais são os casos que o meu código vai ter? O mapa é uma coleção, é um container. Eu tenho que inserir elementos do mapa e eu tenho que atualizar valores de elementos desse meu mapa. Então, isso aqui foi a solução 3, que foi dada aqui no slide. Tipo assim, você vai guardar um mapa contador para esse aluno. Uma outra forma que você pode resolver esse problema, e não tem uma única forma de fazer isso não, seria você pensar assim, eu posso mudar o tab aluno, que está lá em cima, se eu conseguisse abrir ele aqui, mas, bom, não vou abrir aqui, que guarda um nome ou matrícula, e botar um contador, número de matérias, e você pode ainda mais, de uma forma mais, assim, bacana e avançada, você pode pegar um aluno, open
Deixa eu pegar aqui a aula anterior, que eu tenho alguma aula. Você pode pegar o seu aluno.cpp, que deveria estar aqui em algum lugar, ou o seu aluno.h, e nada impede você de mudar esse código para fazer algo do tipo guardar junto do aluno, ou seja, junto do TAD de aluno, a quantidade de matérias que esse aluno está matriculado. E depois atualizar esse local da memória. Se você quiser, você pode ainda guardar para cada aluno quais são as matérias que o mesmo está matriculado. Você pode usar um container como um dos atributos do seu struct aluno. Nada impede de você fazer isso. A lógica do programa vai mudar um pouco em cada um desses. E a solução vai ser mais fácil ou mais difícil para cada estratégia dessa que você utilizar. Mas no fim, se a gente pensar assim de PDS2, é assim, tudo que a gente está fazendo é alocando estado e guardando estado, alocando estado e guardando estado. Então aqui eu guardo o estado no mapa, que não tem problema nenhum, dependendo do seu problema. Aqui eu vou guardar esse estado no aluno, que vai ter um conjunto de matérias. Ou aqui eu vou guardar só um contador, número, matérias, para esse aluno. Então são soluções diferentes. E eu acho assim, que às vezes pensar em alto nível e depois focar um pouco em C++ ajuda. Porque sempre que eu dou, assim, a segunda semestre essa matéria acontecendo, né, é comum ver os outros falar assim, ah, meu Deus do céu, C++, né? É o fim do mundo. É uma linguagem de programação, não tem nenhum problema. Então pense a solução e vá em frente. Então o último problema que tem lá na lista de aulas, né, é o seguinte, tipo, como é que eu crio o que eu estou chamando aqui de um índice invertido? Esse é um problema mais complicado, não é um problema mais avançado. Mas eu acho que ele é um problemazinho que é interessante para vocês verem o poder desses containers. Né? E é isso que eu vou pedir para vocês fazerem. Eu acho que no VPL já está lá, né? Uma coisa muito parecida com essa. Que é tipo... E a solução já está ali, né? Mas pensando novamente, alto nível. Eu tenho uma lista de arquivos de tweets, né? Como a gente já falou. Para cada linha, vou botar aqui o número da linha. Para cada linha eu vou ter um texto. Lá. Texto bem simples. Alguns textos bem tolos, UFMG, DH. Mas para cada linha eu vou ter um texto. E o que eu quero guardar na memória do computador, de alguma forma, é o seguinte. Eu quero responder essa pergunta. Quais são as linhas que aparecem no termo 8? Aqui o termo 8 aparece na linha 0 e 1. Então, 8 aparece em 0 e 1. Quais são os termos que aparecem PDS2? Aqui vai ser 0 e 2. E o FMG vai aparecer nas linhas 1 e 3. E por fim, C++, ou BH, né? C++, vai aparecer só na linha 2. Então, eu quero saber quais linhas aparecem cada fila. Eu estou guardando um chaveamento. Termo para alguma coisa. Como é que eu guardo? Só que eu já está aqui no lugar, mas como é que você cria esse problema? Pensando no contexto do usuário. Como é que você faria esse problema em alto nível?
Não precisa ser mais. Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Oi? Vou pegar as palavras. Vocês sabem pegar palavras de um arquivo com scanf, certo? String de um arquivo com scanf, tem um código separado aqui, então eu vou ler palavra por palavra no meu arquivo, ou do meu teclado, né? Com um scanf ou com um getline de C++. O que é que eu faço depois, assim que eu achar a palavra oi? Não, tem que botar de linhas, né? Isso, então vou ter que ter aqui alguma coisa de linha atual. Igual a 0. Vou ter que fazer aqui para cada linha no arquivo. Só a ideia, beleza. Aí eu vou fazer assim, por alto. Para cada palavra na linha. Certo? Vamos botar aqui. Para cada palavra na linha. E cada linha atual, aqui eu atualizo em um canto. Começa de 0, né? Depois de terminar essa aqui, eu faço linha atual mais. Ok. Então eu tenho o seu contador da linha. O que eu faço agora para cada palavra dessa? Eu coloco ela no mapa. Só que o meu mapa vai guardar o quê? Eu estou sabendo o que aqui na memória? Como é que eu represento um conjunto de linhas que eu não sei o tamanho mais? Com um vector ou com um set. Pode ser um vector nesse caso. Ou com um container. Então nada impede você de criar um container que mapeia um texto para outro container que mapeia um inteiro. A sintaxe ela é pesada. Ela não é assim trivial em C++ não. Mas é como se eu tivesse aqui o meu, eu vou chamar de int. Eu tenho que declarar isso como sendo esse container esquisito. Mas eu falo, a palavra oi está no container. Quando a palavra oi já está no container, qual é a minha atitude agora? No valor. Isso. Então eu pego o valor do mapa, que vai ser o outro container, e adiciono o número da linha. Se a palavra oi não está no container, o que eu faço? Oi? Não, não quero falar. Sim, mas eu estou com as palavras na mão. Eu conheço aqui na minha mão. Palavra oi. Não importa a palavra. Não, você não achar no container. No int. Aí você adiciona ela no int. E você adiciona o que no valor do mapa? Não, um conjunto. Um set. E depois você atualiza esse set. Então, assim, pensar nesses passos, o que eu estou guardando na memória e como ela é alterada, com o tempo vai ajudar vocês. Com o tempo vai ajudar vocês a fazer esse tipo de programa. Então, tentem fazer isso, porque o que eu quero motivar na aula de hoje, e onde eu quero chegar... Então, só para antes de chegar na aula de hoje, né? Alguém tem alguma dúvida com a ideia ou com a solução, assim? Não pensando em ser mais, mas assim, qual é a ideia que a gente está indo atrás aqui? Qualquer dúvida, vocês têm que falar. Assim, eu sempre... Não sei se eu já falei isso nessa turma, né? Mas não tenham vergonha de ter a dúvida, não. Esse é o momento que vocês têm para a gente resolver esses problemas, ainda mais nesse semestre que não tem laboratório. Então é comigo ou é com o monitor. Né? Assim, tentem ir atrás ou de mim no monitor para resolver qualquer pequeno problema que tem de dúvida. Então, onde eu quero chegar com isso? Né? A gente passou nessa disciplina 8 aulas já, falando de memória, falando de contexto, falando de containers, tipo, falando assim, que são set, mapas, etc. Falando de tipos abstratos de dados, para finalmente chegar no que seria assim o assunto que vai acompanhar o resto da matéria, que é programação
orientado a objetos. E por que, nesse semestre particular, a gente tomou essa escolha de passar por tudo isso antes de falar de PO em si? Porque fica um pouco mais fácil. Ou talvez, assim, é difícil falar isso para cada aluno, mas quando a gente estava montando o cronograma desse semestre, a gente falou assim, não, vamos dar para o aluno todas as ferramentas que eles têm para conseguir montar um programinha um pouco maior quando a gente chegar na parte de PO. Então, depois da aula de hoje, vocês já vão começar a conseguir, ou se vocês assim, forem atrás, já pensar um pouco, como é que eu modelo esse mundo, como é que eu modelo esse problema, e como é que eu modelo essa ideia. E programação estruturada, que vocês viram em PDS1, basicamente é preocupado assim nas instruções que vão mudar o estado do meu programa. PO, eu vou ter essa noção de encapsulamento. Então, encapsulamento é que eu vou ter, vamos supor assim, algum tipo mágico na memória que vai guardar os dados. E esse tipo mágico na memória que vai guardar os dados, eu consigo me comunicar com ele através de chamadas ou através de mensagens. Um struct é literalmente isso. Quando a gente está programando com os structs do VPL e criando estados alunos, qualquer coisa, vocês já estão... Como C++, todo struct tem uma classe, vocês já estão fazendo C++, já estão fazendo PO, por conta da linguagem. Tipo assim, já é a noção de programação de objeto. Você guarda o estado da memória e manda mensagens para alguém atualizar aquele estado. E o problema de programação estruturada, que é a que a gente aprende lá em PDS1, é um pouco pesado falar isso, assim, que cada pessoa vai ter uma ideia diferente, mas resolver problemas muito grandes pode ser mais complicado. Em POO, a gente consegue pensar em pequenos pedaços, implementar cada um deles e depois construir. E foi um pouco isso que a gente fez na matéria. Tipo assim, vamos pegar pequenos pedaços e depois a gente vai ligar cada um deles, criando esses módulos compiláveis, entende? E solucionando parte do nosso problema. Então, programação de objetos não é sem críticas. A turma de SI, eu sei que deve ter muita gente que já trabalha aqui e tal, já deve programar em Java ou alguma outra linguagem e já deve ter visto um pouco assim. Tem um monte de arquitetos que falam assim, programação de objetos vai morrer de hoje para amanhã. Eu não acho que isso vai morrer de hoje para amanhã. A ACM ainda fala que isso é um assunto essencial para eles aprenderem no segundo semestre. E as críticas que existem à PO, deixando bem claro, é muito por causa de mau uso de PO. As pessoas não sabem usar os conceitos, que a gente vai ver aqui na matéria, e falam que o paradigma está quebrado por causa disso. Então, embora não seja uma bala de prata, é a realidade do mundo. Tipo, a maioria dos programas que estão rodando, que estão sendo feitos aí fora, eles estão sendo feitos em linguagens orientadas a objetos. C++, Java e Python são as linguagens mais populares hoje em dia. As três são orientadas a objetos. Talvez C seja a única linguagem que tiveram contato, e Java também, né? Mas se vocês veem Python em Alck, né? Mas todas elas, no geral, têm um contexto O. Quando você pega assim, as mais utilizadas na indústria e na academia. Eu acredito que sim, pode aumentar a produtividade quando é bem feito e diminuir a chance de problemas. O que é mais bacana é quando a gente pensar em separar o problema em pedaços pequenos, facilitar a manutenção e reduzir a chance de problemas. Então aqui tem um linkzinho na Wikipedia para quem achar assim, eu quero ver quais são os problemas, quais seriam as críticas para PO. Dando um pouco de história, não é uma coisa muito nova. Tipo, começou nos anos 60 com Simula, depois Smalltalk nos anos 70 e C++ nos anos 80. Java e Python vieram nos anos 90. Hoje em dia, Go e Rust são mais ou menos PO, talvez sejam as mais novas que eu consigo pensar. A gente está aprendendo isso em C++, novamente, o conceito não deve não deve sobressair. A linguagem não deve sobressair o conceito, né? Então, ao invés de pensar no programa em blocos, em funções
e em passagem de parâmetros, como você pensa em PDS-1. Pensar no programa em procedimentos, em métodos, em mensagens, em estado. O estado está guardado na memória. Como é que eu altero esse estado? Facilita a nossa vida. E a execução é a comunicação entre esses objetos, que eu vou definir um pouco mais formal já já. Quando eu falo para você assim, altere o mapa para ter um contador igual a 1, ou altere o mapa para ser 2 contadores, o mapa é um objeto que está na memória e você está mudando o estado dele. Então, você está mudando a forma, a instância daquele mapa naquele momento. Você pode ter mais de um mapa na memória com estados diferentes. Mais de um vector, mais de uma lista, etc. Na programação estruturada, vocês estão mais preocupados com funções. Então, assim, essa função recebe esses parâmetros, essa função recebe esses parâmetros. A gente já vem fazendo algumas aulas structs, que tem funções ou procedimentos, que não correspondem a métodos dentro deles. Então, assim, é como se o struct tivesse uma inteligência. Ele sabe se alterar, ele sabe se analisar, sabe realizar operações sobre si mesmo. E no futuro, eu tenho um exemplo aqui que eu quero mostrar no fim da matéria para vocês. Você não precisa se preocupar muito quando essas coisas são implementadas. E é só um exemplo assim, onde é que vocês cheguem no fim de PO. Benefícios. Talvez o maior deles para mim seria o 2 e o 3. Então, assim, quando você faz um programa que você separa em partes pequenas, que você separa em pequenas classes, que eu vou falar rapidinho para uma coisa, ou em pequenas structures, a gente vai falando, em pequenas entidades que você vai implementando aos poucos, pequenos status, você vai falando um pouco. E você garante que cada um deles está correto. Entendeu? O seu trabalho depois, quando você acha um bug, que a gente falou de depuração rapidinho, não vai ser mais olhar necessariamente para o pequeno detalhe de cada um deles. Vai ser talvez olhar em como eles se ligam juntos. Quando a gente falar de TDD, no fim da matéria, tem uma ideia bacana, tipo assim, garanta que essa pequena parte está correta, está bem feita, teste ela inteira, entende? E quando você for procurar um bug, você sabe que o problema provavelmente não é aquele método, não é aquela função em si. Facilita a manutenção, isso vem de programação modulada geral. Então, um erro num dado no local do seu código não vai afetar outro local do seu código. Então, isso gera mais robustez, melhor gerenciamento e melhor confiabilidade. Só porque você já deve ter percebido, isso foi um pouco enrolado, como a gente mudou. Vocês não sabem disso, assim, a gente fica discutindo a matéria e vendo qual é a melhor forma de relacionar. Então, esse método começou com struct, a matéria inteira. E várias vezes vocês estão pensando, o que é uma classe, o que é um objeto, o que é um struct, o que é um tag. Então, o tipo abstrato de dados, eu vou parar de usar esse termo aos poucos na matéria, embora ele vai seguir a gente no fim. Ele é a ideia, é a abstração, é o conceito, entende? Então, existe um conceito aluno, existe um conceito lista, existe uma abstração de operações que eu posso fazer em uma lista, existe uma abstração de operações que é possível fazer com um aluno na FMG, se matricular numa disciplina, cancelar uma disciplina, sei lá, cancelar a matrícula, criar um requerimento no colegiado. Então, isso é a ideia. Um tag não depende de linguagem de programação. Você pode implementar um tag em qualquer linguagem de programação. Porque é o contrato que você tem que seguir. A gente só vem fazendo isso com o struct agora. Uma classe e um struct é só uma forma de fazer isso. Em C++, as duas são equivalentes, tendo um pequeno detalhe de diferença, que eu vou falar já já. Entendeu? Então, é só uma forma da gente implementar esse dado. É um tipo novo que a gente vai expandir nossa linguagem para utilizar. Então, se a classe, que é aquele struct que a gente vem criando, representa a forma da memória, quando a gente criou a nossa classe lista encadeada, a gente tem que dizer que tem um nó que aponta para o próximo. Isso é a forma da nossa memória. E o objeto é a instanciação dessa classe na memória. Se você quiser uma analogia meio tolinha, mas que faz sentido para mim, você tem uma massa de biscoito, entendeu? A classe seria a sua forma. E essa massa é o que é a memória. Cada vez que eu instancio aquele struct
Cada vez que eu crio uma nova entidade, uma nova lista, um novo aluno, eu vou criando uma cópia dessa memória e cada uma delas vai agir diferente a partir daí. Alguns vão cozinhar bem, alguns vão cozinhar mal, alguns vão deformar um pouco, né? Então cada um vai ter um estado. Mas eu posso criar vários biscoitinhos do sapato, ou da Estela, ou do coração, modelando a minha memória. Então o objeto é o que vai ser o cookie final. E a classe vai ser essas formas que a gente usa para modelar a memória. Então a classe é uma descrição de propriedades em comum. É um conceito. Então existe a classe pessoa, existe a classe carro. Também pode existir o TAD pessoa e o TAD carro. Você pensa assim, quais são as operações possíveis para se fazer em uma pessoa e em um carro. Novamente, porque TAD é uma coisa que vai além da linguagem. Então a classe é só uma forma de implementar esse TAD. E o objeto é quando a gente instancia aquilo, joga na memória e tem a representação em si. Então você tem uma pessoa e você tem João da Silva. Uma pessoa é um conceito mais geral na classe. João da Silva é uma instância de uma pessoa na memória. Então essa é a diferença de uma classe para um objeto. Isso é um pouco do que é a programação orientada a objetos. Então se eu tenho uma classe círculo, e essa classe círculo tem peso, raio, cor, etc., os objetos vão ser diferentes instâncias desse meu círculo. Então, alguns vão ter um peso de 100 gramas, raio de 25 centímetros, cor vermelha. Outros vão ter um peso de 50 gramas, raio de 10 centímetros, azul. Outros vão ter um peso de 200 gramas, raio de 30 centímetros, de a cor verde. E nada impede de você ter 3 círculos com o mesmo estado. São objetos equivalentes. Mas os 3 moram em locais diferentes da memória. Então, como é que funciona essa brincadeira, né? Porque demora um pouco também, eu já vinha... como a gente fez esses problemas assim, um ponteiro, um TAD, uma lista, alguma coisa. Às vezes demora para o aluno entender como tudo isso vai se colar junto. Então, só criar aqui um arquivo novo, que eu vou salvar aqui como qualquer coisa.cpp. Vou salvar aqui na minha aula 09 mesmo. Então eu tenho aqui um arquivo main.cpp ou qualquer coisa. E você pode criar, só mudando um pouco a nomenclatura do que a gente vinha vendo até agora. Antes a gente usava struct. Agora boa parte dos exemplos vão usar class. É a mesma ideia. Essa classe, ela vai ter um raio. E vai ter uma cor. Então, palavrinha nova, que eu vou explicar já. Public, né? Mas palavrinha nova. Vai ter um raio e uma cor. Sem isso, é tudo igual a antes. Como tem um string, eu faço o include. Por motivos do exemplo, eu vou fazer o código num arquivo só, não vou separar em .h e .cpp. Então eu tenho aqui o meu int main void, minha função main aqui, que eu vou criar o meu círculo. E nesse momento, eu criei um círculo novo na memória, que vai ter o raio igual a 2 e que vai ter a cor igual a vermelho. Então isso aqui é uma instância de um círculo na memória. Nada impede eu ter outra instância de um círculo na memória, C1 e C2, com um raio 3 e a cor azul. Cada um desses objetos, depois que eu crio eles moram em locais diferentes na memória. Eles têm estados diferentes. Então, quando eu acesso C1.raio vai ser um, C2.raio vai ser outro. O que é esse public? E qual é a ideia de POO que
ajuda a gente a implementar, talvez, assim, TADs mais seguros, né? Por padrão, quando a gente não define deixar aqui assim em branco. Por padrão, quando a gente define um struct, ele assume que você tem direito de acessar tudo. Então o struct vai assumir assim, olha, eu não me importo quem está acessando a memória, eu não importo quem está brincando com a memória, eu vou deixar a pessoa fazer tudo que ela quer. Quando a gente cria um TAD com uma classe, e você vê que não ter de compilação mudar entre uma palavra e outra, por padrão, vai ser assumido que você não tem acesso a esse raio e essa cor. Por que isso é importante? Falar assim, você como usuário não tem acesso a dois atributos que faz parte da sua classe. Para você não bagunçar a memória. Tipo, você quer ocultar detalhes da memória do programador. Quando a gente fez a lista, na lista lá, vocês tinham acesso a tudo que vinha na lista. Vocês poderiam alterar a lista, brincar com ela, caminhar para um lado e para o outro, sem usar nenhuma das funções ou nenhum dos métodos que foi definido na lista. Aqui a gente não deveria permitir isso. Programação 2. E sim, eu sei que o monitor está devendo o material de Visual Code Studio para vocês. Eu já pedi para ele fazer isso, ele deve fazer em breve. Então, quando eu compilar esse código, é só porque o meu Visual Code Studio está meio lento aqui, né? Deixa eu mostrar talvez uma linha. Deixa eu compilar aqui em outro terminal, para ficar mais claro. Quando eu compilar esse código, ele vai começar a dar erro. Ele vai começar a dar erro por outro motivo, que faltou um ponto e vírgula aqui. Também. Peço desculpas. Deve ser por isso que ele não estava dando erro antes. Então, quando eu compilar esse código aqui, meu Deus, como é que eu fecho você? Agora deve estar tudo ok, certo? Oi? Ah, o C++1, desculpa. Dois exemplos. Eu não sei porque ele não está dando erro de compilação aqui, né? Talvez eu quebrei o meu... Não sei porque ele está meio rogue hoje, né? Ele não quer me atender, né? Finalmente, quando eu compilar esse código, agora existe um problema, pequeno comentário sério, da gente depender muito de IDE, tá? Eu fico esperando a linha vermelha, eu acho que está fazendo tudo certo. Só depois eu vejo que não está fazendo tudo certo. Então, quando eu compilar esse código, ele vai falar que eu não posso acessar a memória raio. Eu não posso acessar a memória cor. Eu não posso acessar a memória raio do outro círculo. Porque eu falei que tudo isso aqui é privado. E ser privado é interessante porque você fala assim, olha, nenhum programador vai conseguir bagunçar o lindo código que eu fiz. Entendeu? Para fazer isso, ele tem que usar as funções que eu criei. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar essa cor, eu tenho que criar um método público, que seria algo tipo assim, get, geralmente para acesso de cor, e eu retorno a cor que eu estou acessando. Porque eu vou proteger o estado com os meus métodos. Até agora vocês não estavam protegendo o estado. Qualquer pessoa poderia bagunçar o estado. Qualquer pessoa poderia pegar a lista de vocês e trocar os ponteiros, se elas quisessem. Entendeu? Agora você não consegue mais com esse uso de private. Então isso é só uma forma de proteger a memória. Ninguém consegue tocar nesse local da memória, a não ser que seja
Eu. Tá, então por que tem um struct antes? O struct nada mais é do que uma classe onde tudo é público por padrão. Por padrão você deixa o usuário fazer qualquer coisa. Na classe, tudo é privado por padrão. Então ela assume o pior caso. A gente tem que ocultar tudo. Então como é que eu mudo a cor desse círculo? Eu crio aqui um novo método. setCor, que vai receber e eu faço atualize a cor do meu objeto. E aqui eu tenho que fazer algo como altere o seu objeto para ter a cor. Oi? Sim, você vai falar. Sim. Só tentando fazer aqui meu rápido para continuar. Isso aqui não precisa ter um retorno, né? Esse pode ser bom. Então agora, para eu alterar o estado, eu sou forçado a chamar um método. Vocês já fizeram isso antes na lista? Não tem aquele método assim, remover e um elemento na lista? Vocês implementam, entende? Tipo, é a mesma ideia. Só que antes alguém podia falar, não, eu vou pegar a minha lista, eu vou pegar aquele tag de lista lá que era um struct, eu vou acessar os elementos, vou trocar tudo e vou ter problema. Então alguém poderia bagunçar a sua memória de forma que o seu método remover e o elemento da lista não funcione. Agora, ninguém consegue bagunçar a sua memória porque só vai conseguir alterar a memória ou alterar o estado usando os métodos que vocês criaram. Então, essa é um pouco assim mais de proteção que permite a implementar um tag mais robusto. Dúvidas? Tá claro o exemplo? Oi? Como assim bagunçar? Tá bom, vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. É só lembrar de não comitar, né? Que senão eu erro. Deixa eu abrir aqui a minha pasta. Algumas aulas atrás, exemplos da minha lista simplesmente encadeada. E aqui eu tenho o main da minha lista simplesmente encadeada, certo? Certo. Deixa eu abrir a pasta também, deve ser por isso que a gente está compilando direito. Aqui eu tenho o main da minha lista simplesmente encadeada. Que a minha lista simplesmente encadeada, naquela época, a gente colocou no struct e a gente disse que tinha um início e tinha um fim, certo? Ok. Aqui está o main da lista simplesmente encadeada, VPL que vocês devem estar fazendo ou implementando uma coisa similar. E eu coloco inserir o primeiro elemento e imprimir minha lista. Nada impede que eu, nesse código aqui, fale, não, a lista agora não tem elemento nenhum, porque o início vai ser nulo, o fim vai ser nulo, e o número de elementos vai ser igual a 100. Esse estado numa lista encadeada, ele é válido? Sim ou não? Não, entendeu? Agora, por que a criatura que fez esse main conseguiu mudar esse estado? Porque tudo tem acesso público. No momento que você pegar a sua lista encadeada e transformar ela numa coisa mais bacana, dizendo que isso aqui é private e isso aqui é public, e só para deixar claro que você pode fazer isso com o struct também, nada impede isso com o struct também, caso você queira, ele não deixa eu compilar mais. Então, o que é a classe? É só um struct mais seguro que assume que tudo é privado por padrão. Também é demais. Você assumir que tudo é privado por padrão. Então, um vai assumir que tudo é privado, outro vai assumir que tudo é público.
No geral, é mais seguro você assumir que tudo é private e você definir aqui, guarde a memória, é mais comum fazer isso, guarde o estado e eu vou dizer para você qual o contrato você pode usar para alterar o estado. Está clara a ideia agora? Então isso é, deixa eu voltar aqui minha lista, essa ideia de usar public, private, etc. Na classe. Tá? Isso é o que é bagunçar a memória. Então, assim, alguém vai ter esse acesso. Porque para mudar esse estado, você tem que usar o código que eu escrevi. E eu vou tentar garantir que esse código está correto. Então você vai ter uma classe veículo, por exemplo, que tem os dados sem acesso. Em vez de você vai ter os métodos. E você pode ter diferentes instâncias do seu veículo, onde cada um vai ter um dado diferente, mas o código dos métodos vai ser igual entre eles, né? Como alterar o estado vai ser igual. E eu pensei que eu tenho um diagrama aqui também, que eu vou pôr na frente. Você consegue mandar mensagens, que é chamar métodos, imprimir, inserir, ESMO, etc., para alterar esse estado. Então, em um código bem feito, acho que esse aqui ficou meio fora de... em um código bem feito, se você faz aquela classe bem feita, entende? Tipo assim, o usuário tem confiança de que aquilo vai funcionar. Você tem confiança no vector C++, você tem confiança no set C++, você tem confiança no mapa de C++. Onde é que os objetos... Esse está completamente fora de ordem. Aqui. Eu vou aqui fazer uma coisa. Que é isso. Pronto. Eu não quero falar daquilo agora, não. Então, só mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Que aqui eu tenho uma classe ponto e o primeiro struct que a gente fez nessa aula, o primeiro que a gente fez foi um ponto. Então, está aqui só o código dele de outra forma, usando classe. E para acessar o x e y, eu tenho que criar os métodos x, get, y. E para alterar o estado, eu tenho que criar um método que altera o estado, que é o método de translação. Eu tenho um construtor que inicia a memória, só que ninguém vai poder mudar esse x e y sem usar o meu método de translação. Ninguém vai conseguir bagunçar a memória, como a gente falou. Então, os atributos da classe vêm em cima, igual ao struct, o construtor vem depois. É muito comum a gente ter dois tipos de métodos, que chamam os gets e os sets. Né? Então, sempre que eu quero acessar a memória, eu chamo aquele de get alguma coisa. Sempre que eu quero alterar a memória ou setar um valor, eu chamo aquele de set alguma coisa. É só padronização que vem do inglês. Para acessar o seu objeto, você tem que usar esses métodos. Então, para saber o valor de set de x e y, eu não tenho mais acesso à memória. Então, eu tenho que fazer o getX e o getY. Para alterar, eu chamo um método e depois vem o nosso getX e getY. Alguma dúvida? Para a gente talvez passar para alguns exemplos mais. Então, vamos lá. Se você tenta acessar o atributo, vai ter um erro de compilação. Já mostrei isso aqui agora com um ponto. Então, você não pode acessar o x e o y. E é isso que eu queria falar. Assim, os dados são ocultos do mundo externo. Os dados só são acessados pela chamada de um método. Muita gente fala isso, ou usa analogia de mandar uma mensagem. É como que falasse, você, ponto, que mora em tal lugar da memória, altere seu estado, ou me retorne o seu valor de x. Então, eu estou comunicando com o estado que está em algum canto da memória. É só uma analogia. E nada vai impedir, com o passar do tempo, que classes, ou que objetos, mandam mensagens uns para os outros. Então, você pode ter um objeto que vai se comunicar com outro objeto, que vai se comunicar com outro objeto. E onde é que a gente já fez isso aqui nessa matéria, né? Sempre que vocês criam um struct, uma classe, com atributo string, vocês têm um objeto de vocês que usam um outro objeto string. Então, se o aluno tem um nome, e você fala assim,
eu preciso pegar o tamanho do nome do aluno, isso é o seu objeto usando um outro objeto. Se você tem uma classe que tem um set dentro dela, como a gente mostrou agora, isso é um objeto, vai mandar uma mensagem para outro objeto. E isso é o que é a troca de mensagens. O que garante a proteção é a noção de private, para não confundir qual é a diferença de uma coisa ser private e de uma coisa ser const. Então, tudo bem? Const é constante. Private, eu não consigo modificar. Private eu consigo modificar. Const é outra forma de proteger a memória, que é tipo assim, você não consegue modificar. São duas proteções diferentes. São dois casos diferentes. Então, deixa eu assim. Uma variável que é constante, ela é protegida no sentido que você nunca vai conseguir alterar o estado dela. Isso também é um tipo de proteção, concordo com vocês. Mas se vocês precisam de uma variável que vocês têm que alterar o estado dela, é melhor fazer ela private. Public é o acesso que eu tenho fora da classe. Então, novamente, lembrando que o código, e note que diferente de... Eu não lembro disso, faz tanto que eu programei já, quando é disso. Mas diferente de outras linguagens, para quem já programou em outras linguagens, aula 09, né? Até dentro do mesmo arquivo, se a coisa for protegida, então se o atributo for protegido, isso aqui vai dar um erro de compilação. Não é em nível de arquivo, é nível de classe, é nível de string. Você não consegue acessar isso, mesmo até no mesmo arquivo. Então, se eu quiser mudar o raio do meu objeto, eu tenho que vir aqui e criar um método void set raio int raio igual a raio. Então, agora eu consigo setar o raio do meu objeto. E, obviamente, é bom iniciar os objetos com um estado inicial, que vem o construtor, dizendo qual é o nome, dizendo qual é o raio, e aqui a gente coloca na cor, né? Desculpa, isso aqui é cor. Dizendo qual é a cor e dizendo qual é o raio. E aqui a gente inicializa nosso objeto com o estado inicial, que vai quebrar aqui embaixo, porque eu tenho que passar agora a cor e o raio 2. Pronto. Então, agora tem um código mais seguro. Em algum momento, isso é um exemplo tolo, eu sei, em algum momento, o seu código pode fazer algo do tipo, quantas linhas tem, qual é o tamanho dessa cor? Então, se você fizer um cor.size, isso é um objeto círculo, se comunicando com outro objeto, string, aqui, mandando uma mensagem para outro objeto, string. Ok, vamos em frente. Private vai garantir que ninguém de fora bagunce, se é o objeto, como já falou. Public é onde a gente vai mandar a mensagem. Já falei assim, qual é a vantagem disso, né? Então, uma outra vantagem que eu não comentei. Então, você vai conseguir fazer esse projeto, esse software, em pequenos pedaços, que você vai escolhendo o que proteger e o que não proteger. E depois, quando você ligar alguma coisa, tipo... Vocês sabem, porque a gente teve aula sobre isso, como é um vector por baixo, que é aquela lista de vetores. Ou como é uma lista por baixo, que é aquela lista encadeada. Na média, vocês não vão saber disso, não. Tipo assim, o que é guardar dentro de um vector, de uma lista? Quais atributos, quais estados está lá dentro? Então, você protege aquilo, tudo que o usuário não consegue fazer, implementa protegido e manda aquele pequeno pedaço para ser usado. Então, a gente vai ter uma aula só disso, uma aula só de encapsulamento, que ainda falta falar de protected, para quem já programou antes em O, onde os detalhes privativos de implementação são ocultos de mundo externo e só são acessados por esses métodos públicos. Isso é a noção de encapsulamento. Então, tudo que a gente está fazendo até agora, nessas meia hora, 40 minutos de aula, é pegar o que vocês já sabem e proteger. Como eu protejo a memória, ou como eu encapsulo a memória de um certo struct. Tem o construtor, como a gente falou antes, né? Então, assim, tudo se parece com o mundo de string ainda.
que vai definir como vocês são inicializados, não acessados. Está errado o nosso exemplo. Nada impede você de criar objetos no heap, de criar objetos ou ponteiro para objetos, fazendo new. Então, quando você faz new, você vai acessar pela setinha igual ao obstruct, que é o acesso por seta. Então, assim, alguma dúvida só pra gente, porque agora eu vou ver o que motivar o resto da matéria, antes de mostrar um exemplo mais bacana. Tudo claro a ideia, pelo menos, assim, mas, bom. Pelo menos isso é bom, porque eu vejo que a ordem fez sentido. Vocês chegam mais preparados para essa aula. Então, o que é que a gente vai aprender no resto da matéria? Encapsulamento, daqui a 1 ou 2 aulas. Herança, polimorfismo, modularidade um pouco mais. E essa noção de mensagem. A abstração, a gente já vem falando um pouco sobre isso. Então, esses são os princípios fundamentais de O. Então, a abstração é como a gente vai usar esse conhecimento para modelar um domínio. Vocês já estão criando, eu não falei sobre isso da aula, tem uma planilha para definir os grupos, definam os grupos, criem uma conta no GitHub, né, e comecem a pensar no projeto que vocês querem fazer. Tem uma lista de temas que vocês podem escolher já prontas, entendeu? Então, quando você pensar nessa lista de temas já prontas, já pode pensar assim, quais são os conceitos que eu tenho que representar? No geral, numa linguagem com C++ cada conceito desse vai virar uma classe. Então, tipo assim, o que é que eu tenho que representar para fazer esse jogo? Esse é o tipo de dúvida que vocês já podem responder, ou para fazer esse sistema. As classes vão abstrair esse conceito para a gente. O encapsulamento vai ser a forma da gente proteger a memória. O grande problema de não encapsular, lembrando, fala assim, um TAD é um contrato, um TAD é um contrato, um TAD é um contrato. Quando você tem um contrato e consegue rasgar ele, quer deixar tudo público, né? Aquele contrato não serve de nada. Então, com o Private Protector, eu consigo proteger esse contrato e ter a proteção da estrutura interna dos nossos objetos. A gente pode e vai começar a criar, em algumas aulas, heranças. Então, assim, pensar na noção de que existe compartilhamento de comportamento entre entidades comuns. Então, todo professor e todo aluno é uma pessoa. E você pode compartilhar código, tipo, não repetir código, usando a noção de herança. Eu já vou falar, desde essa aula, herança é um dos grandes motivos pelo qual PO é criticado. Entende? Porque a ideia de compartilhar código e de reutilizar código, ela é muito bacana quando bem feita. Quando mal feita, você quebra toda a noção assim, de mundo que você queria modelar. No momento que eu falo, só porque eu quero reutilizar um pouco de código, que uma aula é uma pessoa, e nada impede de você fazer isso. Mas você começa a quebrar o sentido do mundo e começa a quebrar a lógica só para reutilizar código. Então, reutilização de código tem que ser feita com cuidado. Polimorfismo é um dos conceitos mais bacanas que eu pessoalmente acho, porque nada impede de você tratar tipos diferentes de forma homogênea. A gente implementou nessa matéria até agora 2 listas, né? Uma lista com vetor e uma lista com ponteiros. Você vê que as duas mantêm o mesmo contrato. Então, com polimorfismo, ou com interfaces e outros que deve ver, nada impede você falar assim, olha, você consegue cumprir o contrato da lista dessa forma e dessa outra forma, e o usuário vai conseguir usar os dois sem saber o que está por trás. Então, o usuário vai conseguir aqui ter uma linha como essa, dando um pouco de spoiler, né? Que é tipo assim, lista L igual a new, lista com vetor. Ele vai conseguir fazer lista L, L1 e L2, é igual a new lista com ponteiros. E o contrato vai estar
nesse nome list. A convertor implementa de uma forma e a compotência implementa de outra forma. Note que o nome aqui não bate do lado esquerdo e do lado direito não. E as duas vão responder as mesmas mensagens. Então, só isso aqui vai ser depois da primeira prova. Quem nunca viu isso, não tem problema. É só para mostrar assim, a ideia do que a gente vai ver. Então, você pode também ter problemas de método, que é diferentes formas, de tipos, hierarquias, diferentes comportamentos. Mensagens é essa comunicação entre objetos. Então, os objetos vão enviar e receber mensagem. Os parâmetros da sua chamada de método poderia ser assim, a informação que eu estou enviando para o objeto, né? Uma informação que é contida na mensagem. E aquele método é que mantém o contrato entre as duas partes. E esse link está errado, eu vou corrigir esse link. Mas eu queria mostrar para vocês uns exemplos do que seria um programa bacana de se fazer na matéria, né? Ele já está no GitHub, quem quiser baixar no GitHub já pode ver. Então esse foi um dos códigos que eu demorei um tempinho para fazer. Quando eu estava preparando o assunto, né? Quando eu estava preparando assim, o que seria essas aulas de PDS2, se eu conseguir. Eu quero abrir só a pasta corretinha. Então eu quero abrir aqui só o exemplo do banco. Ele vai estar naquela separação de include source, que eu sei que ficou um pouco fora do local. Talvez para deixar para depois, né? Mas os pontos H e os pontos CPPs estão separados um do outro. É só uma organização de pasta. E eu tenho um main, que está aqui. Esse meu main, ele é um cliente. E esse meu main é um cliente de vários TADs diferentes. Do TAD de agência, do TAD de banco, do TAD de cliente e do TAD de conta corrente. Então, eu implementei aqui vários tipos diferentes em ponto H diferentes. Então, isso é que é a cara um pouco de um projeto final de PDS2. Não é um main único com a lógica do código inteiro. É cada arquivozinho implementando um pequeno pedaço dessa lógica. E eu posso iniciar o meu código dizendo assim, olha, existe um banco chamado Banco do Brasil. Eu criei aqui o Banco do Brasil. Porque no meu ponto H, que eu consigo ler ele independente de ponto CPP, eu falei, isso é um banco, aqui está o construtor do meu banco, e esse meu banco tem um contratozinho com o mundo, que é criar uma agência e retornar uma referência. Retornar uma referência é uma coisa difícil, mais. Eu sofri um pouco isso, mas retornar uma referência para essa agência. Então, no meu main, eu não preciso nem abrir esse meu banco.cpp. Embora a gente vai fazer isso, obviamente, mas assim, eu venho aqui e faço não. Tem um método, criar agência, onde eu passo... Não sei se ele mostra aqui a documentação para mim, né? Então tem um método criar agência, onde ele passa, é um pouco feio a documentação aqui, mas a rua, o logradouro, que é uma string C++, é ruim de ver, mas está aqui, um bairro, uma cidade e um CEP. Mando criar agência com rua, bairro, cidade e CEP. Eu tenho alguma noção do que foi feito por baixo aqui? Como esse banco guarda essa agência? Um banco pode ter mais de uma agência? Sim. Possivelmente existe um container dentro da classe banco para guardar uma lista de agências? Existe. Isso importa para mim aqui fora? Não. Entende? Porque você é cliente do... E quando você recebe a sua agência, você tem agora um novo TAD, ou uma nova classe para brincar. Aí você lê o que é que a agência consegue fazer. E note que isso não é muito diferente
Quando a gente falou um pouco de STL, é de você ler a documentação da STL. Só que a documentação aqui está no arquivo .h. Então, a minha agência, eu posso pegar o número da agência, eu posso adicionar um cliente novo na minha agência e eu posso criar uma conta atrelada a um cliente que eu já adicionei na agência. Aí vem aquelas dúvidas. E se eu criar uma conta e esse cliente não existir? O cuidado é de que está lá dentro. Isso pode ou ter um erro para voltar. Eu acho que não pode nem voltar isso nesse caso. Ou ele pode simplesmente não fazer nada. A decisão é de quem implementou esse método. Eu só sou cliente do método. Eu não estou nem aí como funciona o método adicionar cliente. Mas eu sei que ele existe e eu vou adicionar um cliente. Depois eu vou criar uma conta corrente. E assim que eu criar a conta corrente do cliente Flávio com CPF 1111, eu vou ver o saldo dessa conta corrente. Então, banco. Vamos rezar para que o código não quebrou de um semestre para o outro. Aqui eu já estou colocando o código com o Makefile, como é um exemplo mais complicado para compilar cada unidade dessa separadamente. Um Makefile mais genéricozinho, que deve funcionar no WSL do Windows, num Mac e num Bash do Linux. Testem, se tiver erro me avisem, que eu preciso saber disso para corrigir. Aqui eu tenho o meu main. E a primeira coisa que aparece é saldo em conta 0. Primeira linha aqui é saldo em conta 0. Porque Flávio criou uma conta sem nada. Entende? E vai agora colocar algum dinheiro na sua conta. Eu vejo que conta tem um método, depositar, sacar, pegar o número, pegar o saldo e tudo isso. Quando eu deposito dinheiro na conta de Flávio, o que é que vai acontecer? Não como vai acontecer, mas o que vai acontecer. O saldo dele vai aumentar. É só isso, o estado vai alterar. Então, cada objeto desse está guardando um estado. Inicialmente, a conta de Flávio tinha 0. Ao depositar algum dinheiro, vai para 200. Depois eu crio um novo cliente e uma nova conta. E quando eu pego a conta, o saldo das duas contas, né, a de Flávio e a de João, a de Flávio tem 200 e a de João tem 0 reais. Dois objetos da mesma forma, da mesma classe, com estados diferentes na memória. Todo programa, se você baixar esse mês, você pode brincar sem abrir um .cpp. Embora eu quero que vocês abram o CPP, entendam um pouco e tenham uma noção de como esse código funciona. Então, quando você abrir o banco, .h, né, só para mostrar aqui, o banco guarda um mapa de agências, porque cada agência tem um número único e o valor é um objeto de agência. Eu guardo um mapa de inteiro para um dado. Vocês podem fazer isso também. O banco tem um número de agências que já foram criadas e o banco tem um nome. Como é que o código do banco cria uma agência nova? Está aqui o método para criar uma agência nova. É uma inserção no meu mapa. Eu insiro um elemento novo no meu mapa e depois eu retorno esse objeto para alguém utilizar. Então você já tem um pouco de conhecimento para seguir esse código. Talvez assim, entender um pouco, é esse tipo de coisa que tem que ser feito no projeto final. Tipo assim, algumas classes, algumas interfaces, é um código que vai além do trivial. Um sinal que eu vejo assim de um código de projeto que seria bem feito é se o main não fizer nada a não ser chamar outros. Tipo assim, não existe nenhuma lógica no seu main. Entende? O seu main só faz montar as coisas, só faz iniciar as coisas. Isso é um bom sinal assim de que você separou os conceitos de uma forma bem feita. E a partir de agora, o resto da matéria, isso vai ser a brincadeira da gente. Tá, dúvidas? Só para ver aqui como é que eu tô com... Como é que eu tô de tempo. Ok. Certo.
Então, a gente só um exemplo, né? Tá aqui o main, que a gente não sabe nada como funciona. Vai ter os módulos, vai ter os objetos que a gente vai começar a criar. Já falei sobre tudo isso. Então, sempre que a gente vai criar um tipo novo desse, tipo assim, a gente vai entrar no construtor, a gente vai alterar o estado do tipo banco para ser o estado inicial. Qual é o número, qual é o nome e qual é o número de agências. Na memória vai ser criado esse objeto. E esse objeto na memória, ele está morando no stack. Ele não está morando no heap. Não deveria importar muito para vocês, é aquele slide que eu acabei apagando, tipo assim, a quantidade de coisa que esse objeto aloca por baixo, não. Tipo, talvez esse objeto por baixo faça new, faça qualquer coisa, use um mapa, entende? O que você precisa saber só até agora é que ele é um banco com um número, com um nome e com o nome de agência. E esse é o estado que você precisa ter para usar o seu objeto. Quando eu criar uma agência nova, tem mais coisas no banco além disso. Quando eu criar uma agência nova, vai rodar o código das agências, o número de agências vai ser mais um, o estado vai ser alterado. E se você criar um banco do Brasil e um banco do Bradesco, dois objetos do mesmo tipo, da mesma forma, banco, com estados diferentes, um com o nome do Banco do Brasil e um com o nome do Bradesco. Tá claro a ideia? Assim, tá sendo simples de seguir. Então, novamente, toda aquela parte de sofrer um pouco com os structs, com ponteiros, com os vectors, com as listas, é para chegar nisso. É para entender esse conceito assim mais simples de manter. Se eu preciso do dado de um objeto pedindo a partir do main de outro objeto. Do main de outro objeto? Se eu peço objeto não tem main não. uma coisa, chama a função de outra coisa. Certo. Aí, para eu conseguir essa informação, dependendo de outra informação de outro objeto. Certo. Como eu passo essa informação de um objeto para o outro? Mas é o caso da string que eu falei. Se você tem um string no seu código, você pode chamar um size. Então um objeto pode chamar métodos de outros. Sem nada impede um objeto chamar métodos de outros. Mais dúvidas? Então vamos lá, vamos por partes. A única coisa que diferencia a programação estruturada da orientadora está nessa questão do uso de métodos. Que até onde se vê é tipo assim, o que impede o camaradinha de usar as linguagens estruturadas de modularizar bonitinho uma parada e fazer algo semelhante com o que é feito? Nada. Muita gente vai levantar essa bandeira eternamente que POO tem vários problemas, você pode fazer tudo com programação estruturada. Você pode fazer tudo com programação funcional. Você pode fazer tudo com máquina de Turing na mão. Tipo, na verdade, assim, brincando um pouco com acento, mas todos são programações. Nenhum é mais poderoso que o outro, não. Todos conseguem resolver o mesmo problema. Qual é que POO trouxe de novo em relação à programação estruturada? A noção de você guardar a forma que o estado é alterado. Então, vamos voltar 5, 6, 7 aulas atrás. A primeira aula que a gente mostrou um struct. Naquela aula eu falei assim, olha, junto do seu struct agora tem uma coisa chamada vtable, que é uma tabela virtual de operações que alteram o seu struct. Entende? E as operações são ligadas ao estado atual do seu struct, porque eles operam naquele estado atual do seu struct. Eu consigo brincar disso em programação estruturada? Consigo, organizando direito. É melhor, é mais fácil, é mais simples, é muito difícil falar isso assim numa aula como essa. É o que foi adotado pelo mercado, é o que é mais popular e é o que vocês provavelmente vão usar por um bom tempo na vida de vocês. Mas ficou clara a resposta? Sim, é mais uma forma diferente de organização e você escolhe Isso, é. que te aproveu ou que Muita gente vai ser crítico de PO pelo resto da vida. Muita gente aqui no departamento não gosta de PO. Eu não sei, eu não tenho nada contra, não. Eu acho bacana se usar com cuidado. É isso que eu quero falar. Eu vou falar das falácias de PO no futuro. Eu programo melhor em PO.
pessoal. Então, Eles usam só a linguagem funcional. quem? Essa galera aí. Tem muita gente que acredita. Deixa eu ver quanto é meu tempo aqui, só para eu terminar essa aula. Como é que essa aula é mais alta mesmo? Tem muita gente que acredita que fazer um programa em linguagem funcional primeiro é mais simples. Acho que muito desenvolvedor, empresa grande, faz isso, linguagem funcional primeiro. Só que depois você vai acabar portando para uma coisa meio PO por causa do tamanho do sistema que já existe. É isso que eu quero falar, né? Manutenção, depois de 3 anos de projeto. Numa linguagem funcional? Não sei se é impossível, não. Eu não consigo pensar que é impossível, não. Tem muita gente que acha que devia aprender a programar funcional desde o início. O problema da programação funcional para a gente, para mim, para vocês vai ser também, e para boa parte do mundo que aprende a programar em universidades, que quase todas seguem a mesma lógica, é que a gente aprende procedural e OO. Talvez se a gente aprendesse funcional antes, isso seria uma loucura. Entende? Tipo, mas a gente se acostuma com certo. Então tem os módulos e os objetos que eu vou utilizar. Então isso aqui é um pouco um exemplinho onde eu queria chegar na aula, né? Então eu tenho uns 20 minutos antes do fim da aula. E o que eu deixei aqui no resto foi a gente talvez modelar um sistema. Já tem o código pronto também já tem o código pronto no GitHub. Só que esse sistema, o que ele vai ser, é uma lógica bem diferente do banco. Então, como é que vocês começam os programas de vocês até agora? Vocês começam com uma pasta vazia. Vocês podem, como eu já falei, né, usar o EasyCpp para criar um projeto no Visual Code Studio. Então, aqui é um projeto no Mac. Então, ele já vai estruturar esse projeto com bin, include, lib, src, etc. Você já viu uma coisa mais bacaninha. Lembrando que isso é uma extensão do Visual Code Studio para vocês talvez fazer isso mais fácil, não se preocupar tanto com criar essas pastas na mão. Então, depois que instalar ela, vai ter um menu ao apertar F1 dizendo criar novo projeto. Então, aqui a gente cria o nosso novo projeto, que só tem aqui um hello, né? E está tudo vazio. Só que nesse meu projeto, eu quero modelar meio que um vírus no hospital, entende? E esse vírus, ele consegue infectar diferentes pacientes. Então, talvez aqui vai ficar mais claro qual é a ideia de um objeto falando com o outro, né? Então, quais seriam as entidades que eu tenho que representar até agora? Um paciente e um vírus. Eu já falei aqui que um vírus tem um nome e tem uma força, que é assim, o quão forte é esse vírus para infectar algum paciente. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é criar o .h, o vírus.h, para definir um pouco qual vai ser a cara desse vírus. Então, aqui eu vou criar o meu... Eu já falei disso algumas aulas atrás, né? Porque assim, como a gente tira um pouco o foco caminhando no mundo de ponteiros e de containers. É bom a gente lembrar um pouco disso. Então, é uma boa prática você iniciar o seu .h com esses defines para garantir que se alguém cria um .h dessa mesma forma, com esse mesmo nome, a gente não tenha tantos problemas. Porque isso é um pouco de chatice mesmo, mas assim, nada impede de alguém ter criado outro vírus PDS2.h no sistema. Aí vai ter um pouco de problema. Embora vai ser raro. Oi? Não, isso aqui é um nome. Nada impede de fazer isso. Tá.
Oi? O problema é tipo assim, se você cria um nome muito comum, 2lists.h, um vai sobrescrever o outro, sabe? Quando você faz include. É um pouco de chatice, ser mais. Isso aqui vai pedir isso. Ele só vai fazer include se não foi definido. Se não foi definido, defina. Essa é a ideia. Oi? A gente pode fazer um exemplo depois, mas isso é justamente para evitar o problema. O problema vai existir, invariavelmente, mas aqui vai ser mais claro que é um problema, entendeu? Ele não vai sobrescrever. Tá bom. Então eu crio minha classe chamada de vírus. E o que é que essa classe tem? Do slide lá. Um nome. E uma força. Então isso é o passo inicial. Ele não sabe o que é string. Então a gente faz include de string. Então esse é o nosso passo inicial de fazer o nosso código. Não tem nada de source ainda, não tem nada de ponto CPP ainda. Vocês vão criar o cabeçalho .h, já estão fazendo isso. É o contrato da sua classe. É o que os usuários vão ler. Ninguém precisa entender o que vai ser implementado. Só precisa entender o que é que está sendo implementado e como está sendo implementado. Então está aqui o vírus que eu fiz na aula. Né? Tem o construtor. A gente tem que iniciar o nosso objeto de alguma forma. Então tem que ter aqui um nome. Ou se eu vou fazer uma coisa bem mais simples, que é só... Meu Deus. Vou pegar esse código, só que a gente está ficando aqui um pouco sem tempo na aula. Ou talvez não... Tá, deixa eu fazer aqui de outra forma. Então aqui eu tenho o meu vírus. É uma boa prática manter uma classe por .h. Eu acho sim uma boa prática, mas nada impede você manter várias classes por .h. Mas aqui eu tenho o meu vírus. Tem a guarda de segurança lá em cima para evitar erro de compilação. Tem os atributos privados, tem o construtor, tem os métodos públicos e tem o fim da guarda. Novamente, então eu espero que alguns exemplos das aulas anteriores sejam bem mais claros agora. Não tem corpo de método nenhum no .h. A gente já brincou um pouco com isso. Então, essas classes têm vários tipos de membros. Até agora, você está falando só de atributos de instância. A gente está falando de atributo estático. Por isso eu falo isso daqui a uma ou na próxima aula. Tem formas de inicializar a classe e também tem formas de vocês destruírem a classe. Então vocês fizeram o destrutor da lista encadeada. Deixa eu falar de destrutor da lista encadeada. Novamente, é cuidado de vocês na classe de vocês. Isso são aqueles 2 slides que eu apaguei. Realmente esse devia estar aqui. É cuidado de vocês limpar tudo que a classe aloca. Então, se a sua classe faz new em algum canto, o destrutor ela tem que limpar essa memória de alguma forma. Então, depois que você fizer o seu ponto .h, você vai fazer o seu ponto CPP. E, no geral, cada ponto .h vai ter um ponto CPP. Então, você vem aqui no seu e cria um vírus.cpp. O seu CPP, vocês já estão brincando um pouco com isso também. O seu CPP, ele tem que dizer como cada método é definido. E é um pouco pesado a sintaxe, eu sei. É um pouco complicada. Mas quando a gente viu namespace, a gente falou um pouco sobre isso. Né? Existe um método vírus, que é o construtor, no espaço vírus. Por isso que é o 2 pontos, mas dentro da classe vírus. É como se cada classe fosse um pequeno namespace próprio. Ou talvez não é a melhor analogia do mundo não, mas esse 2 pontos é o que vai ligar a quem pertence essa coisa da direita, a classe vírus.
Só tenho dois nomes, o mesmo nome. Então aqui o nome é igual a nome e a força é igual a força. Então vocês criam o primeiro método do código de vocês e depois o getNome e o getForça. Então você vem aqui e faz vírus, dois pontos, getForça. Só faz retornar a força. E você pode fazer também o vírus, dois pontos, getNome, que só faz retornar o nome. Porque ninguém lá fora vai ter acesso a essa força e a esse nome. Pode falar? Isso. Aí eu preciso colocar esse desenho lá no lado. Posso fazer sobre isso? Nossa, que boa pergunta, não sei. Eu não sei, eu nunca fiz não. Será que eu consigo fazer uma coisa tipo assim? Eu acho que não. Talvez a minha analogia foi mal feita. Porque não é definido como namespace. Tem uma sintaxe parecida. Tá. Acho que a minha analogia foi meio assim, falha nisso. A sintaxe é parecida com as dois pontos, mas não é um namespace. Tá bom. Então implemento os meus métodos, getNome, getForça, etc. Isso aqui vai indicar a qual classe pertence aquele um. É possível ter mais de uma classe .h, por isso tem dois pontos para dizer de onde vem. Porque outra classe pode ter um método com o mesmo nome. Um outro getForça. Né? Então aqui eu separo um do outro. Então aqui eu tenho duas classes no mesmo .h com métodos que têm o mesmo nome. Então quando eu vou implementar o .h no .cp, eu tenho que saber diferenciar cada uma delas. Mas sim, é normal você deixar uma por .h mesmo. O que é o this, né? Assim, eu sei que talvez fosse melhor ter falado isso desde essa matéria, mas o que é esse this que aparece em alguns códigos, né? Cada objeto mantém uma referência para si mesmo. Então, cada objeto meio que tem um ponteiro para ele mesmo. E para que serve esse ponteiro para si mesmo? Essa ideia de colocar um underscore antes do nome e da força é só algo que eu uso bastante porque eu aprendi com uma boa prática minha ao longo dos anos. Vem de outras linguagens como Python, que usa boa prática também, né? Que eu deixo claro o que é privado. Então, tudo que é privado, eu gosto de colocar um underscore na frente. Porque eu sou preguiçoso e evito falar this, set nome, igual a nome. Agora, se você tem um atributo nome e tem um método que recebe um parâmetro com o mesmo nome, como é que eu sei qual dos dois está sendo acessado? É o estado da classe ou é o atributo ou é o parâmetro do meu método, né? Pode perguntar. Oi? Como assim? Certo. Tem. Você vai usar a seta sempre que você tiver um asterisco. Sem for poder. Só isso. This é um ponteiro para si mesmo. É uma setinha voltando para o objeto. Então, todo objeto tem um this que permite eu falar, não, o nome da classe ou o nome do objeto vai ser igual ao nome do meu parâmetro. Então, isso aqui é o... Nossa. Peraí. Ah, meu Deus. Tá bom, deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Certo. Então eu gosto do underscore só para deixar claro que é privado e ser logo de cara que é privado. E o que vai ser público, né? Então, é comum ter atributo implícito
self em Java, this em Python, this, self em Python, this em Java, C++. Cada um vai ter um nome diferente. Útil quando a gente tem parâmetros das funções, dos métodos e atributos com o mesmo nome. Tem pessoas que preferem sempre usar, tem pessoas que preferem nunca usar. Com o underscore, mas eu deixo claro, e eu sempre botei essa escolha, então por isso eu gosto de usar o nosso underscore. Infelizmente, que tem a ver com sua dúvida, quando criaram C++, transformaram o this num ponteiro, isso podia ser uma referência, e a gente usar com ponto, entendeu? Mas vem por motivos históricos da linguagem, entendeu? Então vai ser um ponteiro e tem que usar a setinha. E agora vem a classe paciente. E a classe paciente, talvez não vá fazer aqui do zero não, porque eu estou ficando sem tempo de aula, vai seguir a mesma ideia da classe vírus. A gente vai começar criando um ponto H. Então a gente vai ter que criar o nosso ponto H para a classe. Isso aqui está até no canto errado. A gente vai ter que criar o nosso ponto H para a classe paciente. E depois vai ter que criar o nosso ponto CPP para a classe paciente também. E implementar cada um desses, né? Começa do ponto H, depois vai para o ponto CPP. Então, o ponto H da minha classe paciente é bem mais complicado. Por que é uma coisa bem mais complicada? Porque a lógica do meu programa, cada paciente vai ser infectado com um vírus quando a resistência do paciente for menor do que a força do vírus. Então, esse paciente tem que ter um nome, quem é a pessoa, tem que ter... Oi? Tá. Tem que ter uma resistência. Vai ter um booleano indicando se já foi infectado ou não. E vai guardar um ponteiro para o vírus que infectou o paciente. Quando a gente é infectado no mundo real com um vírus, a gente está com um vírus dentro da gente, né? Então o paciente guarda o vírus que infectou a si mesmo, que infectou a ele, dentro da classe paciente. Né? Então aqui vem aquele exemplo. O objeto paciente guarda uma referência. Isso aqui é um ponteiro que eu vejo mesmo na memória para o outro objeto vírus. Então isso é uma forma de fazer essa brincadeira. O paciente tem dois construtores. A gente não falou sobre isso ainda. Então tem um construtor nome e resistência. Tem um segundo construtor nome, resistência e vírus. Porque alguém tem que iniciar infectado no meu mundo. E quando o paciente entra em contato com outro paciente, ele vai ser infectado ou não. É meio que uma simulação de um vírus rodando no mundo. Então, como é que funciona esse método aqui? Novamente, pode ignorar o e-comercial um pouco, que eu sei que é uma referência mais, mas quem se cuidar do que. Como é que funciona o método contato entre dois pacientes? Qual é a primeira coisa que esse método tem que fazer? Saber se o outro paciente está infectado. Note que isso é um objeto paciente acessando um outro local da memória que tem o mesmo contrato que você. Então, esse outro paciente tem um método que está infectado. Se o paciente está infectado, que fez o contato, o que é que vem agora? Eu vejo que tem uma resistência maior do que aquele vírus. Se for menor, eu sou infectado. E eu tenho que copiar o mesmo vírus. Por isso que é um asterisco. A mesma referência na memória. Oi? Isso é um pouco de exemplo de um overload, de um polimorfismo também. Assim, dependendo de quantos parâmetros eu uso, vai entrar em um ou no outro. Então, lembrando que vírus é um ponteiro, o construtor do paciente sem vírus nenhum não recebe nada, exceto esse para nulo, certo? E o construtor do paciente que pode ter algum vírus
que é esse segundo que estou aqui, já inicia infectado e já cede para o vírus inicial. Certo. Como é que funciona esse meu programa na prática? Oi, para falar. Oi, desculpa. Não, vai ter um paciente com o vírus para falar com você. E todo o resto é do vai ter uma coisa né? Então, é uma brincadeira. Não, pois não. Não pode. Então, lembrando que os métodos é aquela forma de a gente modificar e acessar as variáveis, isso aqui é chamado de uma sobrecarga. Eu posso ter dois métodos com o mesmo nome, desde que recebam parâmetros diferentes. Isso é uma sobrecarga de método. E está aqui o que é a grande lógica desse código. Tipo, quando um paciente entra em contato com outro paciente, ele tem que ver o meu contato está infectado e eu diz não estou infectado. Então, eu não tenho a doença e entrei em contato com alguém que tem a doença. Se sim, o vírus, que já é outro objeto, o vírus que infectou o meu contato, a força desse vírus é maior do que a minha resistência. Então eu tenho um objeto paciente que manda mensagem para outro objeto paciente, que manda mensagem para outro objeto vírus, e assim vai sendo feito a comunicação. Se a força for maior que a minha resistência, então eu estou infectado, e eu estou infectado com o mesmo vírus do meu contato. Então aqui meio que fecha o exemplo de classes interagindo e comunicando entre si. Lembrando que a gente sempre tenta usar referência, porque é mais bacana, evita essa aqui, muito bom. Mas infelizmente o DIS sempre vai ser uma referência. Então a gente vai ter que usar a nossa setinha. Vai sempre ser um bom tempo. Então vai ter que ter a nossa setinha. Porque o que o paciente guarda de vírus? O paciente guarda um ponteiro para o vírus. Por que o paciente guarda um ponteiro para o vírus, não uma referência para o vírus? Porque vai ser chato fazer isso, mas seria possível fazer. Tipo, não seria trivial, não, mas seria possível. Tem uma boa prática que é difícil seguir C++, tipo assim, sempre use referência, sempre use a comercial, sempre use referência. Não é simples, não. Em vários momentos você vai ser meio que tem que usar o ponteiro, não consegue fugir disso, não. Então, como funciona o meu método? Vai acabar a aula, gente. Assim, eu peço desculpa. Eu começo o código com o vírus. Então, eu começo o código criando uma nova objeto vírus. Note que esse vírus, por motivos do exemplo, eu criei com new. Então, tem um objeto no heap vírus, dentro que mora em algum endereço. E esse é o estado do meu objeto. Depois, o meu main tem que apagar esse vírus. Eu crio um paciente, John, que começa infectado. Então, existe um paciente P1 na memória, John, que começa infectado com aquele vírus que está no heap. E quando o paciente Paul entra em contato com o John, aí eu entro aqui nesse meu método. E eu vou rodar aqui o meu método. O contato P2 é diferente de this. Então, essa pessoa aqui não está aqui, tem um ponteiro para saber se é o this. E os dois são do mesmo tipo, paciente. O contato está infectado? Sim. Eu não estou infectado. A força do vírus, que está ali 0,8, é maior que a minha resistência? Sim. Então eu vou ser infectado. E nesse momento mudou o estado desse um objeto. E acabou o programa, porque eu quis apagar aqui o delete. E é só essa a brincadeira. Então assim, é isso para a aula de hoje. Eu peço desculpas por demorar uns 5 minutinhos a mais. Alguma dúvida? A gente... Pode falar. Tá. Essa partinha eu nem entendi. Ele está apontando para si próprio.
Quando eu chamo um método, eu não chamo um método um objeto. Então é o objeto que eu chamei esse método. Então o this, se eu chamei o método de P2, aponta para P2. Certo. Oi? Sempre você fizer isso, você não consegue, difícil, vai dar de caminhar poder. Então é isso tudo. Tem que. Oi. E agora que entendi o 7. Por quê? Na hora de eu chamar o